Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! O artista lutador nômade Guto BR é um apaixonado declarado pelo universo da animação. E a paixão é tão grande que até as viagens que ele faz são pautadas nisso. É o meu grande amigo de nomadismo. Ele, juntamente ao lado da grandíssima artista Xê Marchete, que inclusive já deu a sua querida entrevista aqui pra gente. Os dois juntos viajam pelo mundo. A nossa entrevista ocorreu em Marrocos. Não, eu não estava em Marrocos, apesar de que eu gostaria de estar. Porém, eles estavam e ainda não andaram de camelo. Então estou chateado com isso. E, bom, hoje a gente teve uma conversa muito legal. A Xê me ajudou a conduzir a conversa. E o Guto, ele super empolgado, contou sobre a trajetória maluca dele, cheia de aventuras do barulho, com uma turminha da pesada aprontando altas confusões, como sempre. Então, um episódio lindo, maravilhoso para todo mundo que é apaixonado por animação ou gostaria de saber um pouquinho mais do mundo. E o background do Guto é bem interessante, assim. Ele é que nem eu falo no podcast, ele é um animador raiz. Ele gosta de papel, ele gosta de tradicional, ele vai pros eventos, vai pros festivais, faz animação autoral. É quase um hippie da animação, eu diria. Vem de frame na praia. Eu sou o Henrique Lira e esse é mais um Iconicast. Pãozinho com queijo de manhã, então, com queijinho marroquino, é isso? Não, com queijo importado. Aqui os caras têm só queijo de cabra e não é um queijo tão... Eu esperava que ia ser aqueles queijos de cabra gostosos, sabe? Mas na real, o que pega aqui, os queijos aqui são a maioria importado mesmo. Os queijos não tem muito gosto aqui. Eles têm dois tipos de comida aqui, é bem marcado isso, assim. Tem as comidas daqui que são muito boas, tipo, são os legumes, que são lindos. São, acho que, o país com os melhores legumes que eu já fui. E aí tem as paradas importadas. Aí, todas as cidades que a gente teve até agora, ou você ia no mercado, tipo, feira mesmo, e comprava as frutas, ou você ia numa loja de produtos importados. Aqui em Marrakech, que é uma cidade maior e mais internacional, a gente vai no Carrefour, que é mais caro e... Tem um Carrefour aí. Só que pelo menos tem tudo. Uhum. Só que pelo menos tem tudo no Carrefour. Nada como viajar o mundo e encontrar um Carrefour, né? Nada como se sentir em casa, longe de casa. Ai, que maravilhoso. Obrigado. Que horas são? Qual a diferença de fuso? 3 horas. 3 horinhas, que tranquilo. Aí vocês rapidamente pegaram um camelo, vieram aqui pra gravação rapidamente, com o seu Uber camelo. O que rola mais aqui do que camelo é carruagem. Carruagem, olha que maravilhoso. Tem Você um já monte. sentiu um princeso dentro de uma delas? A gente não andou em uma, não. Nem chegamos a ver o preço, mas não deve ser barato, não. Meu Deus, tá certo, né? Olha aí que coisa boa. Bom, hoje então trouxe Gutinho maravilhoso, pra falar um pouquinho sobre esse homem lindo. E, juntamente com Xê Marchete, como co-apresentador. Porque nada mais justo do que, né, a moça que viaja com ele, a vida, pra fazer umas boas perguntas melhores, com certeza, que as minhas. Sim, né? Vou falar uns podres. Então, aí, eu chamei pra isso, na verdade. Eu não chamei pra ficar falando de animação. Chamei pra saber o que esse Gutão tá aprontando. Mas o Guto, ele é uma pessoa que quando a gente sai pra bar ou qualquer evento, ele sempre entra em assunto de trabalho, ou seja, animação. Então vai ser realmente animação. Olha os poderes dele de animação. Eu realmente amo a área. Eu adoro sair com galera da área. Festa da Animamundi, pra mim, é a melhor festa do ano. Assim, eu espero o ano inteiro pros rolês do Animamundi. Que, inclusive, já fazendo jabá pra galera, eles estão com a campanha de Kickstarter pra conseguir ter o Animamundi esse ano, porque eles estão sem apoio da Petrobras. Então eles lançaram ontem campanha na Benfeitoria. Então é legal, todos os animadores brasileiros, é importante a gente apoiar o Animamundi, que não só é o maior festival de animação da América Latina, mas ele sempre foi um evento de concentração da área em que realizadores e animadores do mundo inteiro se encontram. Do Brasil inteiro, né? Do mundo inteiro não é tão comum assim vir gente de outros países, mas às vezes vem. Já teve bastante gente de outros países. Às vezes vem.
Sim, maravilhoso. Guto, você, assim, a visão que eu tenho de você é que você sempre teve interesse por animação desde que eu te conheço, não te conheço há muito tempo também, mas que você é aquele cara ruteira. Ruteira é a palavra. Roots, raiz. Você gosta de uma animação independente. Gosta de... Né? Então, assim, eu vi que você já trabalhou muito com tradicional, com stop motion, você já experimentou muito. Você é muito... Eu sinto que você é muito entusiasta de animação independente, você apoia, você fala sobre, você faz, né? E, além disso, você também é nômade, vocês estão viajando o mundo também, que coisa linda. Vocês dois estão agora em Marrocos, né? Sim. Você também pratica artes marciais, que eu não sabia, tô bem curioso. É uma coisa importante na minha vida, inclusive, arte marcial. Eu brinco que eu tenho as coisas que me definem, né? Que é a viagem, a animação e a arte marcial, que é uma outra paixão minha que eu tenho e que eu também virei meio um peregrino de arte marcial. Eu fiz uns 10 anos de taekwondo e depois, meio que junto com esse rolê de começar a viajar, eu comecei a... Tento sempre visitar a academia nos países que eu tô conhecendo. Aqui no Marrocos eu fui treinar em uma. Inclusive era um cara muito intenso, mano. Eu vi assistir o treino deles com as crianças, eu fiquei até meio receoso depois de entrar, porque eu vi o cara dando umas porradas nas crianças, que eu fiquei, mano... Segura a mão, tio. Não, mas ele era um cara bem de boa, assim, ele me recebeu de coração aberto. Eu entendi o que ele tava fazendo, eu não concordo, mas é uma mentalidade arte marcial mais antiga, assim, de você... E que eu já fui dessa ideologia também, assim, de você se fortalecer, se calejar, né? Calejar mais do que calejar o osso, né? Calejar o psicológico pra aguentar porrada. Enfim, eu sou um cara mais zen hoje em dia. Caramba, incrível, eu não sabia disso. Não sabia que você era faixa, sei o que, faixa preta? Tem faixa preta no taekwondo? Sim, eu peguei a faixa preta no taekwondo, foi acho que 2013, eu acho que eu peguei. Aí depois eu parei de treinar, era numa época inclusive que eu treinava quase todo dia da semana. Eu trabalhava num estúdio lá na 44 Tuns e aí eu fazia taekwondo, jiu-jitsu e MMA. Aí depois eu virei freelance e tudo mudou. Esse freelance de animação ou de luta ilegal? A gente sabia nesses ringues assim, que você põe as galera pra brigar e aposta dinheiro. Não, brincadeira. Não, e eu nunca fui assim, eu já competi, já competi algumas vezes, mas nunca foi a minha coisa, a competição. O taekwondo é um esporte. Conta aquela vez também que você quase quebrou o nariz de uma pessoa num... Vamos chegar lá. Antes das pessoas acharem que eu luto bem... Vamos começar bem o cast. Depois eu faço justiça e falo de como também eu já me ferrei, né, lutando. Mas eu entrei assim, eu entrei na arte marcial, eu era um cara muito sedentário, ficava em casa no colegial, eu era bem nerd, assim, ficava o dia inteiro assistindo anime no computador. E aí assisti muita série, até um ponto em que eu comecei a achar todos os animes meio parecidos. E hoje em dia eu só sigo One Piece. Claro! Yes! Isso! One Piece eu deixo ele acumular, aí eu paro, eu deixo. E aí eu leio vários em seguida, eu deixo acumular de novo, eu tô deixando acumular, então, sem spoilers, por favor. É disso que eu tô falando. Você sabe que o Ruff morreu, né? Os caras, né? Maravilhoso, velho. Muito bom. Mas aí e aí minha mãe virou e falou: você tem que fazer alguma atividade física. Aí eu tentei algumas, ela sempre era uma obrigação, assim, eu tinha que fazer alguma atividade física. Aí eu cheguei a fazer, nunca gostei de esporte de bola, de futebol, essas coisas, mas cheguei a fazer algumas coisas, mas nunca me pegou. Aí eu fui com um amigo fazer taekwondo e achei massa. Aí eu comecei a treinar, aí eu fui me envolvendo com arte marcial, fui curtindo pra caramba. E aí
Aí o taekwondo, ele é muito esportivo, né? Então, durante um tempo, eu nunca fui sério pra competição, mas eu sempre que tinha campeonato da minha academia, a minha academia organizava uns campeonatos internos e também já fui no Corinthians lutar e tal. E aí, hoje em dia, meu interesse com arte marcial é muito mais do ponto de vista coreográfico, de aprender, tanto didático quanto coreográfico, né? Aprender a metodologia de ensino de outros estilos e academias, e também na questão coreográfica, né? O movimento de cada técnica diferente. Então, o Muay Thai, ele tem uma base que é muito diferente do Karatê, e mesmo o Karatê, por exemplo, você tem vários estilos de Karatê e cada um tem uma base diferente, tem um jeito de lutar diferente. Aham. Então, e aí eu comecei e por isso eu comecei também a visitar muitas outras academias aí. Mesmo quando eu estava em São Paulo, a última vez que a gente ficou por bastante tempo, que eu estava no Dino Aventuras, eu fazia 2 meses, 1 mês ou 2 meses em academias diferentes na Redondeza. E eu fiz Aikido, fiz Kung Fu, fiz uns outros estilos. Mas é isso, assim, a arte marcial é isso, é uma das coisas da minha vida. Mas e eu acho que tá tudo meio interligado, assim. Minha grande paixão é a animação e a viagem, né, e a arte marcial, mas eu acho que tudo, tanto a viagem quanto a arte marcial, é uma coisa que alimenta a minha visão criativa. Eu encaro a viagem, todo esse lance da vida nômade, pra mim, ele sempre foi ele é um investimento, assim, o gasto que eu tenho é o mesmo do que se eu estivesse em São Paulo, mas ele é eu encaro não como uma parada que eu faço porque é divertido, porque viajar é mó massa. Eu faço porque eu tenho interesse em aprender, assim. Todo dia eu saio na rua, eu tô vendo coisas novas, está sempre... Você pode não aplicar diretamente no que você está criando, né? Às vezes você tá fazendo um board de uma série que não tem nada a ver com o lugar que você tá, mas assim, sua cabeça tá sempre vendo coisas novas e vai armazenando lá. Em algum dia isso pode se transformar em alguma coisa, ou só ser combustível mesmo. E eu tenho a mesma visão porque uma coisa que eu também comecei a fazer, depois que comecei a viajar, quando eu voltei para São Paulo, eu decidi olhar para São Paulo como do mesmo jeito que a gente encara um lugar quando a gente está viajando, né? E São Paulo tem um leque de atividade cultural incrível. E aí toda semana eu pegava e ia para algum espetáculo aleatório, olhava na época o Catraca Livre ainda era um bom site para encontrar atividade cultural. Hoje em dia eu acho que ele não ele tá mais no jornalístico mas ele tinha um puta acervo legal de atividades culturais. E aí eu conheci uns lugares, hoje em dia eu nem uso mais, eu tenho uns lugares que eu sei, tipo Galeria Olido, de quinta a domingo tem espetáculo de dança. Eu sempre vou sem saber o que tá rolando lá e nunca me decepcionei. Sempre é um puto espetáculo incrível. E gratuito, né? E gratuito. Sempre. Muita coisa. São Paulo é incrível por isso, tem muita coisa gratuita. E museu. É que eu gosto muito de dança. Do mesmo jeito que eu encaro a arte marcial do ponto de vista mais coreográfico, eu tenho um interesse muito na dança e na animação também. Que você fala-se muito, né, da animação do ponto de vista de atuação, né, do acting e tudo mais. Eu ando tendo um interesse muito grande na arte do movimento, da expressão do movimento, não necessariamente uma interpretação de um personagem, uma interpretação de um texto, mas do próprio movimento. Enfim, acho que é legal, a gente tá falando, mas eu sei que aqui no podcast normalmente começa do começo da carreira das pessoas, né? Acho que faz mais sentido do que... Odeio regras, Hugo, odeio regras. Não, mas é mais porque eu tô falando isso, tem coisas que acho que é massa falar numa ordem meio cronológica, porque elas vieram pra mim numa ordem meio cronológica, né? Então eu decidi entrar na animação não porque eu era uma pessoa que gostava muito de desenhar. Eu gostava de desenhar, mas eu tinha mais afinidade com a escrita do que com o desenho. Muito mais, assim. No final do fundamental eu comecei a escrever.
me apaixonar por escrever, escrevi muito conto, escrevi... durante uma época eu escrevia poema também. Felizmente ninguém nunca vai saber como é que eles eram. Nem eu sei, então tá muito bem guardado ou destruído. Eu nem sei se eles existem mais. Eu acho que não... Que eu escrevi em caderno de escola. E foi bem na época que a gente começou a aprender sobre o romantismo. E aí eu aprendi na escola a estrutura de poema e tudo mais. Eu comecei a achar muito massa. Então, e aí o que me encantou na animação foi essa possibilidade infinita que você tem de criação, né? Você pode realmente... Eu sim, também sempre adorei animações, né? Adorava anime, adorava desenho animado também quando criança. Sempre fui muito mais de animação do que imagem real. E aí eu decidi... No colegial eu decidi que eu ia trabalhar com animação. Não fazia ideia com o quê. Eu não achei que eu ia ter saco pra animar, porque eu sabia que era um desenho um desenho para cada pose, e aquilo me parecia muito, muito louco de se fazer e muito exaustivo. Mas eu queria estar envolvido com a criação de animação, então eu fui procurar como começar, né, como aprender aí, né, fazer faculdade. Por acaso eu descobri que tinha o curso de animação lá na Embi Morumbi, que foi um curso de 2 anos. E foi incrível, assim, pra mim. Foi realmente, assim, ele não é, lógico, ele não é um curso que realmente te prepara pro mercado, porque acho que o mercado se aprende na porrada, né? Oh, yeah. Mas ele foi um lugar em que eu pude conhecer o que é animação e ter e ter uma experiência com todas as áreas e fazer filmes também. Então eu entrei no curso e no começo eu detestava animar. Fazia aquela bolinha, fazia a bolinha pingar e a bolinha eu não conseguia manter aquela bolinha do mesmo tamanho, puta. Era muito frustrante. Eu odiava. Não sei se a galera que estudou comigo lembra, mas eu era muito frustrado em deixar a bolinha do mesmo tamanho. Esse era o grande problema. Então. E aí quem era o professor lá era o Jonas. E o Jonas puxou a gente pra caralho, assim, enchia a gente de exercício. A gente ficava direto na faculdade até tarde fazendo os exercícios lá. E de tanto, foi meio que uma síndrome de Estocolmo, talvez. Eu eventualmente aprendi a gostar de animar e me apaixonei por isso. E aí... eu me apaixonei por animar. Eu detestava fazer... Ainda de clean-up ainda é uma parada que eu até hoje eu também não curto, assim. E aí na faculdade eu já tava pensando, puta, eu preciso fazer um filme que eu consiga evitar ter que... Foi bem num exercício. A gente tinha ficado 1 mês fazendo clean-up intervalado e feito clean-up de uma cena de um comercial que o Jonas trouxe, que tinha sido animado lá na RR, estúdio da Rosana, e do Tucaninho lá, e a gente tinha ficado 1 mês intervalando e fazendo clean-up daquilo, e tipo, puta trabalho minucioso, não sei o que, pra depois, na hora que mostrava pro Jonas, ele falava, então, aqui ainda tá tremendo, ali ainda tá tremido e tal, o que era bom, porque realmente tem que ser assim, né? Bom. Mas... e aí eu tentei escanear, e aí o Tumbum tem um lance de reconhecer a PEG, os furinhos da folha de papel, né? Pra ele alinhar automaticamente. Não tinha dado certo, eu tava fotografando tudo de novo, aí eu sem querer esbarrei na câmera, e aí eu tive que refotografar, tava um puta saco cheio e pensando, mano, como é que eu vou fazer um filme que eu não preciso escanear as folhas e não preciso inclinar, mas que ainda seja um filme de animação tradicional, porque eu curto muito animado tradicional. E as mesas de luz lá na faculdade eram todas cheias de desenho nos lados. Aí eu fiquei olhando, na época também, eu adorava as animações dos estúdios Fleischer, as animações bem antigas que eles tinham o Palhaço Coco, isso foi o mesmo estúdio que fez o Popeye, assim, eles que inventaram a rotoscopia. E aí eles tinham esse personagem do Palhaço Coco. Uau.
que é que é um personagem que todas as histórias eram desse palhaço que saía da folha de papel e interagia com o mundo real. Aham. E eu achava aquilo incrível. Eu não lembro de que ano que é, não vou passar vergonha tentando acertar. Mas eu achava aquilo muito incrível, e um dos filmes deles, o da Branca de Neve, foi um dos pontapés. É um curtinha da Branca de Neve, da Betty Boop e o Coco, com acho que é o Cabo Calloway que canta. E foi um dos pontapés assim, que eu assisti aquilo e falei, puta, realmente dá pra fazer qualquer coisa com animação. Tem um monte de morphing, né, de transformação. E, enfim, aí eu tava, né, 8 da noite na faculdade, fotografando as folhas, meio de saco cheio, pensando como é que dá pra fazer. Aí eu fiquei, aí eu tava fotografando, via os desenhos na mesa de luz, eu falei, cara, dá pra animar na própria mesa de luz. No sentido, tipo, desenhar, apagar, dá pra animar aqui mesmo, dá pra fazer o personagem sair do papel e andar pela mesa de luz. E eu fiquei cozinhando essa ideia. Fui transformando aos poucos num projeto de curta. Não ia ser meu TCC ainda, era uma ideia que eu tinha, assim. E aí, conforme foi virando meu projeto de TCC, de curta, de TCC, eu decidi que eu queria que esse curta fosse minha peça de portfólio, né? Eu ia colocar todos os exercícios básicos da animação, eu ia colocar ali para conseguir depois um trabalho. Ia ser um filme simples, dentro do que eu consigo, das minhas limitações, um personagem muito simples de desenhar, não ia ter clean-up, não ia ter cor, e eu ia fotografar a mesa de luz, ia ser parte do cenário, então não ia ter cenário também, o próprio ambiente de trabalho ia ser o cenário. Tudo isso também para eu conseguir, para o filme também ser um filme executável em 6 meses, que era o tempo que a gente tinha. Uhum. E aí eu fiz um animatic, o filme tinha 1 minuto, o primeiro animatic, uma merda, horrível. Animatic feito eu fiz acho que no Paint os panels, pra você ter uma noção. Que? Ou foi no Photoshop, mas eu não sabia, não foi feito com tablet, isso eu te garanto. Foi tipo no mouse mesmo. E aí eu mostrei o Animatic pro coordenador, que acho que ele já tava acompanhando há um tempo, assim, mas aí eu mostrei o coordenador do curso, que foi quem orientou os TCCs. Ele curtiu muito a ideia, mas ele falou, cara, a história ainda não tá boa. Aí eu ficava com ele dava aula de animação 3D também. Aí durante a aula de animação 3D, sempre tinha algum momento que ele sentava comigo, a gente ignorava a aula, que ele ia passando vendo os exercícios das pessoas, né? Ele sentava comigo, ao invés de eu fazer exercício, a gente ficava discutindo sobre a história do filme. Sobre o que dava pra acontecer, e aí eu falava, puta, eu pensei nessas coisas aqui, aí ele, não, cara, ainda não tá bom o suficiente, precisa de algo mais legal, precisa ser mais interessante, não sei o quê. E aí a gente foi cavando, amadurecendo o filme, e minha proposta nunca foi fazer uma coisa nova, assim, fazer um filme ousado, era sempre, minha ideia era fazer um filme portfólio, conhecendo as minhas limitações, sabe? Uhum. E aí, enfim, consegui chegar numa versão de Animatic bem satisfatória e comecei a fazer. Aí eu fiz o X-Sheet, né, que é o planejamento da animação. Na mesma época eu tava assistindo as masterclasses do Richard Williams. E aí ele fala lá do timing no Tom e Jerry, que é um timing todo em oitos, que a cada... Os keyframes sempre batem num frame divisível por 8, que assim você consegue garantir que ele vai seguir a métrica da música. De qualquer música que você colocar, ele vai seguir alguma métrica. Sempre o impacto vai cair dentro de uma nota musical. Uhum. Então eu peguei o filme inteiro e eu fiz os keyframes, né? E aí planejei todo o timing do filme na X-Sheet nesse esquema por 8. E aí fiquei Fui fazendo, intervalando ele, assim, fazendo 2 segundos por dia, todo dia, durante acho que uns 4 meses, ou mais, não lembro quanto tempo foi, assim, mas aí eu animei toda a parte 2D do filme, que ele tinha esse lance, ele saía da mesa de luz,
Tem na internet, quem Uhum. quiser ver o filme, chama Fuga Animada. É um filminho de 3 minutos e 40. E aí eu fiz toda a parte tradicional e aí eu fui fotografar, fui na casa de um amigo, o Zeca, que ele é filho do Guto Carvalho, que é um cara ele tinha um estúdio de publicidade chamado Tratoria, que, enfim, muito animador, trabalhou lá. É um estúdio que não existe mais. Mas ele tinha na casa dele um espaço lá que ele me emprestou pra meio que morar durante um mês. E aí que foi o momento mesmo de fotografar, colocar as folhas, fotografar o filme, fazer as animações na mesa, fazer animação em massinha, fazer animação na minha mão. No final do filme tem uma parte que eu animo na minha própria mão, desenhando. Que legal. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei, peguei todo... Eu sempre mantive o Animatic muito atualizado, né? Então eu cheguei, fotografei todos os keyframes e fiz o filme como eu tinha planejado ele. Ele não tinha nenhum ângulo de câmera, ele era o tempo inteiro tabletop. Aí o Guto Carvalho, que... Ele tava a princípio só me emprestando o espaço, né? Por eu ser amigo da família. Mas aí eu mostrei pra ele o Animatic atualizado, né? Com toda a animação feita, mas ainda sem a foto final. Aí ele virou pra mim e falou: cara, você tem um espaço tridimensional aí e você não tá usando. Aí ele pegou a câmera, botou num ângulo e falou: olha esse ângulo aqui, olha esse ângulo aqui, olha esse ângulo aqui, não sei o quê. Aí ele me motivou, né, a melhorar a decupagem do curta, que antes era uma parada muito tabletop simples. Enfim, aí foram um mês, era um tempo que eu ficava lá trampando, foi um mês que eu dormia umas 2 a 4 horas por dia. Aí eu tinha um colchãozinho inflável, eu ficava lá trampando, enchia o colchãozinho inflável, dormia, tomava, sabe esse shake de proteína? Ao invés de jantar, eu deixava um shake lá pronto, eu tomava um shake pra substituir a refeição. E... Ai, caralho, foi muito louco isso. E aí eu fazia tudo sozinho, assim, eu posava a minha mão, que o filme inteiro tem a interação do desenho com a mão, né? Então eu posava a minha mão, eu trocava a folha, posava a minha mão, tirava o corpo para fora da câmera, o que significava às vezes umas contorções bem pouco confortáveis, e aí batia a foto. E aí eu tinha um controlezinho, eu fiz uma gambiarra que aí eu conseguia, com um joystick de videogame, eu conseguia bater a foto sem ter que clicar no teclado. E o próprio computador que eu usava para fotografar, ele era parte do cenário, né? Então, depois eu na pós eu só tirei a tela, só apaguei a tela e substituí por outra coisa. Caramba, cara, que trabalho. E aí eu ficava assim, eu lembro que teve um plano que na hora que eu terminei, eu fui levantar, minha perna não se mexia. Ah, que tranquilo. Eu me arrastei até a cadeira. E eu fiquei, foi uns minutos, assim. Eu preciso terminar! Até minha perna voltar a se mexer. E eu nem tinha me ligado, assim, eu tava tão envolvido que eu só percebi que minha perna passou do ponto de formigar e eu só fui me perceber na hora que eu terminei de fotografar aquele plano e fui me mexer. Mas enfim, aí felizmente o filme foi um sucesso. Eu consegui entregar ele, consegui fazer ele sozinho, conforme eu tinha proposto. Consegui um trabalho, que aí com esse filme eu entrei eu comecei a procurar trabalho, né, e aí o Ale Machado, que é dono da 44 Toons, ele tinha visto o Animatic final antes de eu começar a produção, né, e viu depois o filme final, e aí e por conta disso ele me chamou lá pra ser border, e era um esquema bem diferente a 44 tem um workflow bem diferente da maioria, assim, normalmente eles nem fazem board, o animador pega direto do roteiro, e aí ele começou a fazer board, eu entrei lá pra fazer board pros estúdios que iam fazer em outro lugar, e eu tinha 5 dias pra fazer um Animatic de 11 minutos. Caramba, hoje em dia, se me pedem pra fazer isso, eu só falo não vou fazer.
Simplesmente não. Acho que tem coisas que vêm com a idade, né? Que você começa a não tolerar certas coisas. Não, assim, foi um puta... Assim, eu fiz meu primeiro board, ficou uma merda. Porque eu nunca tinha feito isso. E na faculdade eu não tinha aprendido também a fazer. E essa é uma das coisas que eu sou muito grato ao Ale, assim. Porque ele não me chamou lá só pra ser border. Ele, na verdade, me chamou lá pra, eventualmente, virar um diretor lá. Eu que... Enfim, eu saí porque eu fui seguir minha vida também, minha carreira. Mas ele... Então, meu primeiro board ficou uma merda. Aí ele parou chamou o diretor de fotografia, que é um diretor também de imagem real. Chamou o Léo Cadaval também, que é outro diretor que estava trabalhando longa, e o roteirista. E os caras pegaram 2 dias inteiros para refazer o board comigo, assim. A gente passou o Animatic inteiro e refez toda a decupagem juntos, eles fazendo pra mim ali na hora. E aí o Léo Cadaval, esse outro diretor, ele me pegou pela mão e ele fazia... Todo episódio que eu pegava, ele me dava o thumbnail já do episódio pra eu seguir. Até depois eu consegui fazer sozinho, né? Aham. Então, eles realmente, assim, eles me pegaram na mão, me ensinaram mesmo a fazer o negócio. E aí depois de board, aí eu comecei a assumir outras funções lá, né? Aí eu cheguei a animar também, animação em cutout. E aí também, eu saí da faculdade, eu queria ser animador, eu não queria ser border. Aí eu entrei pro board, eu via a galera animando, falava, puta, eu quero animar, mano, eu não quero fazer board, animar é muito mais legal. Aí eu... Você queria manter a carreira de animador mesmo. minha ideia era ser animador. E aí eu percebi 2 coisas. A primeira é que o board realmente é o mais perto que existe da direção. E a outra coisa é que a animação em cutout não clicou muito comigo. E ainda mais de animação de série, assim, não é exatamente... Eu prefiro trabalhar em série. Eu adoro trabalhar com série, mas eu prefiro fazer board. E eu decidi que a animação é uma coisa para os meus trabalhos pessoais, é uma parada mais autoral minha. Todos os projetos de curta que eu tenho, eu me coloco como animador. Esse curta que eu fiz agora também, fui convidado, né, para co-dirigir o filme, mas eu animei o filme inteiro. Acho que depois a gente chega lá nesse filme mais no futuro. E aí, enfim, aí eu animei um pouco lá, depois fui pra edição, fiquei bastante tempo fazendo edição e edição de som, principalmente, assim, eu montava E na 44 a edição era uma parada bem importante, porque como o Animatic era feito em pouco tempo, os episódios sempre vinham com sobra e aí na edição a gente cortava e fazia todo tipo de gambiarra na edição. Cheguei até a fazer lip sync na edição, porque mudou o dublador, mudou a voz, aí eu cortei os frames de cada boquinha e aí fui mexendo lá. Mas enfim, aí eu passei muito tempo como editor e o meu filme tava lá meio parado, assim. Eu mandei pra Animamundi, entrou, fiquei felizaço, assim, e era isso, assim, puta, minha meta é conseguir um trabalho e entrar na Animamundi. Tá resolvido. E aí eu resolvi mandar pra Annecy, né? Porque a Annecy é um festival importante, né? Vou mandar, né? Não vai entrar mesmo. E aí entrou. Olha aí. E aí eu lembro que eu olhei, eu li o e-mail, eu olhei. Aí eu li de novo o e-mail. Eu falei, caralho. É real. Que demais. Puta, aí foi incrível. E aí o Ale também foi muito legal isso que ele fez, assim, que eu falei, eu tinha férias, eu tava completando 1 ano lá, e aí eu falei, bom, vou tirar minhas férias e ir pra lá. Aí o Ale virou e falou, ó, você tira as férias nas 2 semanas seguintes ao festival. Enquanto você estiver no festival, você tá a trabalho. Que trabalho bom. Isso foi legal essa posição, né? Porque você tava indo lá não só por diversão, você tava indo pra divulgar seu trabalho, você tava indo realmente ao trabalho, né? Exato, não, e pra mim, assim, eu todas as vezes que eu fui pra Annecy, lógico, eu me divirto, encho a cara, faço tudo que dá pra fazer, mas é uma...
Não, o Guto trata Nessie realmente como uma coisa muito séria. Eu fui a primeira vez ano passado com ele e ele tinha um cronograma muito certinho. Assim, não, a gente tem que ir em tal coquetel porque a gente tem que conversar com as pessoas para poder fazer contato e network, não sei o quê. E ele realmente, todos os coquetéis, ficava conversando com a galera, ficava tentando fazer network. Ele realmente leva muito a sério. Uma parada assim, eu vou nos coquetéis, ter bebida e comida de graça é bom, eu adoro, mas é porque eu quero falar com as pessoas, conhecer as pessoas, porque todos os trabalhos que eu tive, hoje em dia no meu portfólio eu consigo, normalmente quando abre vaga de trabalho eu mando meu portfólio, hoje em dia eu recebo respostas positivas, mas no começo você manda e-mail para trabalho e ninguém te responde, e é frustrante pra cacete. E durante muito tempo, os meus primeiros anos de carreira, todos os meus trabalhos foram com contatos que eu fiz no cara a cara. E então era uma coisa muito importante, assim, eu ficava... aí, em Annecy eu ficava na função mesmo de fazer, de conhecer gente. E aí, um pouco antes de eu ir pra Annecy, calhou de eu ir num bar com o Ale Abreu lá, você não quer ir comigo? Eu falei, porra, lógico que quero, né? Aí eu fui lá no bar e tava um dos donos o Thiago de Mello, um dos donos da boutique. E meu filme tava com a Annecy, o Ale tava indo pra Annecy com um menino também, então o cara me conheceu assim, né? Melhor apresentação possível, né, pra se conhecer uma pessoa. E eles estavam produzindo o SOS Fada Manu, né? Tinha o Vitor Sampaio e acho que o Caio Martins acho que também tava. Eu estudei com eles na faculdade, depois trabalhei com eles na 44, e aí eles tinham saído... Não, o Caio ainda tava na 44, mas o Vitor tinha saído pra trabalhar no SOS, que é fazendo board. E era um esquema de board mais normal, não era que nem o da 44 que ó, o board na 44 era só para dar... A função era montar a pré-edição e só fazer indicação de câmera. Era mais o layout, assim, não precisava se preocupar mesmo com a atuação, porque não dava tempo, não tinha como isso entrar dentro das questões, né? E aí... Eu tava muito afim de ir pra essa série, que eu tinha visto mais ou menos como é que era a produção, eu tinha ido numa palestra com a produtora executiva, que ela mostrou o pipeline, e aí eu comentei com ele, falei, pô, tô ligado com do SOS, eu adoraria trabalhar lá e tal, mas agora é meio difícil também de eu sair na 44, eu tô cada vez acumulando mais responsabilidade, eu tava começando a participar de sala de roteiro lá, não tava escrevendo roteiro, mas tava participando das salas, né, isso fazia parte de todas as aberturas que o Ale Machado me deu lá na 44, de realmente poder acompanhar quase tudo. E aí eu comentei isso com ele, beleza, segunda-feira recebi eu dei meu cartão pra ele, segunda-feira recebi um e-mail, uma mensagem de texto, não lembro, falando, você quer fazer um teste? Pô, maravilha, né? Eu falei que eu ia pra Annecy, ia fazer o teste depois que eu voltasse e tal. Ou fiz até antes, não lembro agora, mas... enfim, aí eu passei nesse teste e fui começar a trabalhar. E o lance de ser nômade digital foi uma coisa que eu descobri que existia na faculdade. Eu descobri que na nossa área existia uma possibilidade de trabalhar de casa, então já era algo que eu já vinha... era uma meta minha de vida para quando eu chegasse aos 30 anos, que eu pensei, até lá eu tenho uma base de cliente boa o suficiente para me sustentar como freela, e aí eu consigo viver viajando. E aí de repente surgiu essa proposta de trabalho para trabalhar de casa, com um contrato de 1 ano, com um episódio atrás do outro, sabe? 4.500, que era o preço que se pagava por storyboard na época, né? Hoje em dia a gente, a média é 5.000, mas na época era 4,5. E eu falei, puta, maravilha. E aí, na mesma, tipo, um pouco depois,
que eu recebi essa oferta, meu filme foi chamado para um festival na Alemanha, que pagava passagem. Que depois do meu filme entrar em Annecy, eu comecei a levar o lance de festival a sério. Comecei a mandar pra bastante festival. E aí começou a entrar em festival. E aí entrou num na Alemanha que pagava passagem, mas eles não tinham... Eles davam uma ajuda de custo que só dava pra ir. Eu falei, tranquilo, eu vou. Eu vou com trabalho, não preciso me preocupar com a volta. Não preciso... Aí foi bem perto do Animamundi, então primeiro eu fui pro Rio testar, né, esse lance de trabalhar em outra cidade. Fui pro Rio, fiquei uma semana no Animamundi lá. Eu trabalhava durante o dia e de noite eu pegava... É o que eu faço normalmente. Eu trabalho durante o dia, eu vou no Animamundi, pego a última sessão e depois vou pro barco pessoal. Que o Animamundi também, assim como a Annecy é uma parada que eu levo muito a sério, o Animamundi é outra que eu levo extremamente a sério, porque é um momento... todo Animamundi eu sempre saio com ofertas novas de trabalho e contatos de pessoas novas, assim, é onde eu realmente... É o momento do ano mais importante para mim, para manutenção de networking, né? E aí eu fui lá pro Animamundi, né, e funcionou. Eu trabalhei melhor do que eu trabalhava em São Paulo de casa. E aí, Acho válido. Sim, então. Aí eu entreguei o primeiro episódio e falei pra produtora, falei, tô indo tô saindo, eu vou continuar trabalhando, vou continuar entregando, mas eu vou... Aí eu expliquei mais ou menos o que era esse lance de ser nômade. Porque antes de você virar, você deve saber, né? Ninguém leva a sério. Quando eu tava ainda no fim da faculdade, falei pro meu irmão que eu queria ser nômade, ele deu risada, ele achou que eu tava brincando. Aí eu não dei risada, ele olhou pra minha cara meio tipo, é sério isso? Mas aí ela falou, não, meu, você não pode fazer isso, tem que trabalhar, você não pode sair viajando assim, não sei o quê. Eu falei, tava essa semana no Rio, funcionou, não sei o quê. Eu te garanto que eu nunca vou atrasar nenhum trabalho. E aí eu fui e e essa foi uma filosofia, assim, eu nem comentei com a diretora. Isso eu falei com a produtora da série, né? Com a diretora eu nem comentei que eu tava saindo. E eu sempre tive uma postura de que, beleza, eu tô fora do país, eu tô em outro lugar e tal. Qualquer problema de tipo, puta, eu tô numa casa que não tem internet, e aí eu preciso entregar o trabalho, tipo, foda-se, eu tenho que me virar, a pessoa que tá me contratando não pode, o fato de eu estar viajando nunca pode vir como um empecilho pra pessoa que tá me contratando, porque isso é uma piração minha, né? Cara, eu acho muito engraçado como a gente pega, por exemplo, o nomadismo digital, seja lá o que for, mas eu acho que a gente já tem na nossa cabeça incumbido muitas estruturas de como as coisas deveriam acontecer, né? Então, quando você chega com a ideia de que você vai ser um nômade, parece tão absurdo, assim, como se isso não fosse um pecado, né? Eu acho que você passou com isso com o teu livro também, não passou um pouquinho? Eu passei um pouco, sim, mas não sei, né? Acho que as pessoas acham que... Não sei, quando você está muito empenhado em fazer alguma coisa, por exemplo, linkando o ser nômade digital, as pessoas pensam muito em colocar empecilhos, né? Mas você vai... Que nem minha mãe não achava que eu trabalhava, né? Mesmo quando eu comecei a fazer freela, ela ficava, mas você tem que fazer tal coisa na casa, ou quando a gente está viajando, ela fica, mas vocês não vão passear? Eu fico, mãe, a gente está, né, fazendo como se a gente estivesse morando em São Paulo, não tá viajando a lazer, né? Que nem o Guto falou. A gente tenta linkar as coisas, por exemplo, a gente estuda, quando a gente vai passear, a gente desenha nos lugares, então... Não, é engraçado, assim, eu saí da casa dos meus pais, né? Aí eu fui pra esse festival e eu saí sem passagem de volta, fiquei 6 meses fora e voltei pro Natal e Ano Novo. Quase voltei de surpresa, assim, quase que eu nem avisei pra minha família. Eu fiz uma surpresa pra minha avó, mas eu cogitei muito em fazer uma surpresa pra família toda, né? E aí depois que eu voltei, eu não voltei a morar na casa dos meus pais. Eu aluguei um quarto lá com a Rosana Urbis. E eu lembro quando eu aluguei o quarto lá e fui pra lá, teve gente, eu lembro de uma tia minha que virou pra mim e falou, você tá saindo da casa dos seus pais agora, né?
Eu saí faz 6 meses. Então, Eu saí faz 6 meses da casa dos meus pais. Falou, não, mas é que você tava viajando antes, né? As pessoas não levam muito a sério. Tipo, Tava viajando durante 10 anos, não tinha saído da casa dos seus pais. E aí, assim, nesse começo todo, as minhas viagens sempre foram muito também ligadas com o festival, porque eu fui pra esse festival na Alemanha, aí depois eu fui pra Polônia, tava lá na Polônia, e meu filme foi pra um festival na China, aí eu fui pra China, aí na volta eu tinha um contato na Disney Channel de Londres, aí eu fui visitar eles lá, e, enfim, teve outros perrengues. O dia que a gente fizer a gente tem que fazer um podcast só sobre viagens, assim, tem muitos perrengues que rolaram nesse meio tempo aí. Deu um problema no meu cartão, eu fiquei sem dinheiro, aí fiquei mais de um mês, assim, ficando em casa de amigos. Eu acho que tem um perrengue legal de você contar, que envolve animação também, que foi quando a gente foi pro Festival Lanterna Mágica. Já estamos lá, a gente ainda tá em 2014 na história. Mas enfim, aí eu fui pros festivais, aí eu aproveitei que eu tava, aí vai pegando gancho, né, eu cheguei, aí o voo fazia escala na Inglaterra, aí por isso eu parei na Inglaterra pra visitar na volta da China, porque os caras me deram... É uma outra história que teve todo um lance. Eles me deram... O festival tinha 8 dias, os caras me deram um visto de 8 dias. Eu tinha que voltar no segundo seguinte. Aí eu cheguei na Inglaterra e encontrei um voo por tipo $200 para os Estados Unidos. Na época o dólar ainda era muito menor. Em 2014 a economia era outra, né? Aí eu fui pra Citiene e tal, e aí por estar indo pra Citiene, encontrei um Azul, tava começando a operação em Miami, Brasil, tinha um voo super barato pro Brasil, aí eu voltei pro Brasil pra passar o Natal e Ano Novo. Aí eu tava aqui no Brasil, meu filme foi selecionado pra um festival no Emirados Árabes também, pagava passagem. Aí, de novo, botei minha mochila nas costas e falei, eu vou, eu não sei quando volto. Aí eu fui pra esse festival, pra minha surpresa, meu filme foi premiado, inclusive. E aí foi um timing excelente, porque eu entreguei, eu ganhei o prêmio, aí eu entreguei o último episódio do SOS, da primeira temporada, e ficou uns 3 meses até entrar a segunda temporada. E eu ganhei, no festival, acho que R$4.000 de prêmio, assim, o equivalente a R$4.000. E de lá fui pra Tailândia, que meu sonho era, além até os 30 eu queria ser nômade digital, até os 25 eu queria ir pro Sudeste Asiático, de alguma forma. E aí como eu tava lá no Emirados, falei, bom, já fiz metade do caminho, é só mais um empurrão pra eu fazer a outra metade, né? E aí eu fui pra lá, e lá é muito barato, esse dinheiro me sustentou todo esse tempo. O dinheiro do prêmio me sustentou até voltar. Eu ainda tenho, inclusive, acho que eu tenho 1.000 dirhams do Emirados em casa. Hoje inclusive foi um bom negócio eu ter guardado, porque deve estar valorizando. É investimento. O real tá caindo e o dinheiro tá lá. Enfim, aí eu tava, Sudeste Asiático é realmente paraíso pra nômade digital, porque é como se você ganhasse 4 vezes o que você ganha. Ao invés de você ganhar mais dinheiro, as coisas ficam mais baratas. Então, foi o único lugar que eu viajei. Normalmente, viajar pra Europa, ainda mais pro oeste europeu, Inglaterra, eu cheguei um período a ficar sem dinheiro pra comprar comida. Eu tava num hostel com um quarto compartilhado de 16 pessoas, tinha café da manhã, eu me empanturrava de pão com manteiga, ficava trampando do hostel mesmo, e era isso. De noite eu tinha um docinho que eu trouxe da China, e eu dava uma mordida nele antes de dormir. Que dó! Não, foi suave. Foi bom também porque eu provei pra mim mesmo que eu conseguia sobreviver assim. Não foi por escolha, mas funcionou. Sim. E lá era o contrário, assim, você viu uma coisa, eu adoro comida de rua, né? Então eu vi uma coisa, uma barraquinha sujona que me apetecia, eu só sentava e pedia pra comer, não precisava preocupar com o preço. E aí eu tava nessa, né? Tava com um trabalho meio garantido, e eu fiquei pensando, bom, ou eu continuo na Ásia, que tava chegando o período de monção, né? Das chuvas. Eu falei, ou eu continuo na Ásia, vou pro Japão, que é outro sonho que eu sempre tive, vou pra Coreia, né? E de lá tento conseguir um visto pro Japão. E
continuo aqui na Ásia indefinidamente, ou eu vou pra Annecy e depois pra Animamundi e aí depois do Animamundi eu né, vou voltar pro Brasil. No fim eu falei, não, o mais importante é a minha carreira mesmo, vou pra Annecy. Aí eu fui pra Annecy, foi no ano que o Guida ganhou o prêmio, depois foi pro Animamundi. Demais. E aí, quando eu cheguei no Animamundi, eu recebi o convite pra trabalhar na série lá, o Angeli the Killer, da Koala, como animador de stop motion. E aí, Demais. puta, eu sempre quis trabalhar, eu tava muito afim de trabalhar numa série pra adulto, trabalhar ainda mais com stop motion, foi um lance que eu era meio período ainda, então dava pra continuar fazendo board ao mesmo tempo. Que eles montaram um esquema que eram, assim, os caras eram muito na guerrilha. Eles fizeram 13 episódios de stop motion com dinheiro de um episódio de Samurai Jack. Nossa. Basicamente, Sim. assim, foi meio que financeiramente, essa equivalência. Era muita Uhum. guerrilha. E aí o que rolava, assim, você chegava no estúdio, começava a animar, dava o seu horário, você saía, entrava outro animador e continuava de onde você parou. Então não adiantava fazer planejamento, assim. Como assim? Você tipo, a vantagem é que era tipo um falso doc, né? Então eram os personagens do Angeli dando depoimentos na maioria das vezes. Então o lip sync guiava muito, né? O texto guiava muito. Ah, legal. E rolava essa conversa super massa, assim, entre eu e o outro animador, que eu não via muito, mas assim, eu chegava e via o que ele fez, aí eu continuava partido dele, ou o contrário. E eu lembro que eu comecei a animar e eu tentava, né, como um bom animador iniciante, eu queria colocar as virtuosas que eu conhecia, né, do body mechanic, né, o follow through e todas essas coisas. E algumas cenas minhas só não ficavam muito bonitas, assim. E aí eu lembro que eu olhei uma cena que a Erika Valli tinha animado, que eu comecei a dividir set com ela. E eu olhei a cena e era muito simples. Não tinha nada de exuberante. Não era aquela animação estrondosa, sabe? Aquela animação virtuosa. Mas tava tudo ali, cara. Tava funcionando muito melhor do que tudo que eu tava tentando fazer de colocar mais coisa. Porque assim, tava funcionando, tava sendo aprovado. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, é muito mais. Ela resolve muito mais simples e muito melhor. Isso foi um puto aprendizado que eu tive, assim, em set. Foi nem conversando com ela, nem foi de pegar a cena, eu animava e ela animava. E eu olhava o dela e eu ficava, puta, por que o dela é melhor, cara? O dela consegue. O que tem aqui que eu não tô, que eu não tô vendo? E aí era simplesmente a simplicidade, assim. Era claro o que ela tava querendo passar, o que ela tava querendo fazer, era muito claro. E isso é uma coisa que eu acho que vai para todas as áreas, assim. O meu workflow de storyboard, eu adaptei ele da animação, né? Então, o jeito que eu trabalho, eu faço em 3 passes o episódio, né? Eu faço primeiro um thumbnail, que é bem rápido, bem, é só umas bolas e quadrados, assim, e aí eu já monto o animatic. Eu faço isso em uns 2 dias, aí com esse thumbnail, assim, eu já consigo falar pro diretor, assim, o episódio tem que ter 10 minutos, né? Montei o negócio e eu já sei que o episódio tá faltando 1 minuto, ou ele tá com 2 minutos a mais. E aí eu já falo pro diretor, eu falo, o episódio tá mais longo, ou tá mais curto, você quer que eu resolva, ou você quer resolver? Quando você pega confiança com o diretor, né, e ele já te conhece, às vezes você nem pergunta. No SOS tinha um ponto que eu lembro que eu peguei um episódio que ele tinha 2 questões. Ele tava mais curto, isso no thumbnail mesmo. Ele tava mais curto e o clímax do episódio tava uma bosta. E aí eu falei, perfeito, peguei, eu inventei todo o clímax, assim, não tinha clímax, na verdade, o episódio, surgiu o problema, ela pensava e já achava a solução. Aí eu criei todo um lance, era uma perseguição, aí saía no telhado e voltava e tal, pra criar o clímax e também pra que supria o tempo e já criava essa tensão. E às vezes é o contrário, né? O episódio tá muito longo. Então na hora que eu vou pra próxima etapa, que eu faço RAF, né?
Se eu sei que ele tá muito longo, eu já faço o RAF simplificando ideias, enxugando tudo, para dar tempo para as ideias legais acontecerem. Que é uma coisa que eu vejo acontecer às vezes, que eu vi acontecer muito quando no trampo que eu fiz como supervisor, nos trampos que eu fiz como supervisor de board, às vezes quando você faz sem animatic, né? O legal é você crescer todas as ideias, né? Transformar todas as ideias em coisas maiores. E aí o episódio fica muito maior. O roteiro já já tava maior do que devia. Aí o board cresceu ainda. Então, quando você consegue ter esse controle é muito útil, porque aí você já faz o episódio enxugando ele. E você consegue também ter um controle muito bem, assim, do quanto que você precisa produzir por dia. Se eu faço um thumbnail, né, eu gosto muitas vezes de fazer no papel, às vezes eu faço no digital. Aí às vezes eu sigo por página de roteiro, né, preciso fazer 2 páginas de roteiro por dia. Ou às vezes eu sigo pelos minhas páginas de thumbnail, preciso fazer, que é mais preciso do que seguir o roteiro, né. Eu preciso fazer 1 página de thumbnail por dia, em RAF. Aí eu preciso cleanar agora 1 página de roteiro também, por dia. E por conta dessas coisas eu consegui cumprir minha promessa pra produtora de nunca atrasar um episódio lá no SOS. Até hoje, assim, tem um lance que o Neil Gaiman fala que tem 3 jeitos de você manter um freelance, né? Que é sendo uma pessoa muito legal, sendo uma pessoa muito boa e sendo uma pessoa muito pontual. E a verdade é que você só precisa ter 2 deles, 2 dessas coisas. Se você for um cara muito legal e muito pontual, mas seu trabalho não for tão bom, os caras vão continuar trabalhando com você. Se você for muito bom e muito pontual, mas for um cara arrogante pra caralho, as pessoas vão continuar com você. E se você for um cara muito massa e com um puta trabalho foda, mas não for pontual, as pessoas ainda vão continuar com você. Então, ser muito legal e ter um trabalho muito bom não é uma coisa quantitativa. Você tenta o seu melhor, mas você não tem como saber se você realmente tá sendo uma pessoa legal ou se seu trabalho realmente está bom. Agora, pontual é matemático. Ou você entregou no dia ou você não entregou no dia. Então eu falei, esse eu consigo controlar. Os outros só posso tentar o meu melhor. Oxê, o que você acha dessa questão do legal aí? Não sei, hein? Ah, não, eu concordo com o Guto. Se você for pontual, você consegue. E essa questão dele que ele falou de ter um workflow, eu acabei incorporando para mim também e eu vi que, na verdade, é muito bom você ter um planejamento do que você for fazer do trabalho. Porque a gente, como freelancer, às vezes a gente acaba caindo na armadilha de ficar trabalhando o dia inteiro ou se matando mais para entregar o trabalho. Sendo que você só vai receber aquele valor que no final, né? Não precisa entregar além. Então, a gente consegue equilibrar muito bem essa questão do planejamento do nosso trabalho durante o dia com os passeios ou com a nossa vida, né? Normal, depois, além do trabalho. Que a gente conversa com muitos boarders, né, Guto? E a gente vê que eles excedem esse trabalho, eles entregam além, por exemplo, muito cleanado. E aí eu vou mostrar o que eu entreguei, o meu produto final, que tá um pouco mais rafiado, mas o episódio tá lá, os personagens estão lá. E aí eles ficam em choque, falando, nossa, mas você só fez isso, esse é o seu clean, né, entre aspas. Daí eu falei, isso. E é isso que os estúdios, ou que o diretor que eu tô trabalhando tá aceitando, e a pessoa tá entregando a mais e virando noite por questões, às vezes, de mau planejamento, ou enfim. Sim, e o lance é que assim, não é um problema você fazer a mais. Tipo, é bom. Tudo que você fizer a mais no board não vai atrapalhar a produção, né? Pelo contrário, vai ajudar. O problema é se isso tá atrapalhando a sua vida pessoal, né? Porque a pessoa tem a possibilidade de trabalhar 6 horas por dia e ela por uma exigência pessoal, trabalha 12. Isso para mim é esse que tá o problema, assim. E aí tem um outro lance do que a gente vê os boards de outros países, né, de outras produções, somente tipo, sei lá, Nickelodeon ou da DreamWorks, que são os boards muito decupados, normalmente estão no model, estão com um monte de pose, mas o workflow deles é diferente. Eles têm revisionistas de storyboard, que são pessoas que pegam o board e fazem poses a mais, ou colocam no model.
fazem... Ou às vezes eles têm até mais tempo, né, para poder fazer, porque a gente aqui às vezes recebe um board e tem uma deadline já estabelecida. Lá às vezes eles podem exceder, não sei, pode ser diferente. Aham. O tempo, eu acho que é meio que o que muda mais você tem mais tempo, na verdade, porque você tem outras pessoas pra trabalhar junto, né? Você tem, às vezes, um diretor de board do episódio que vai dirigir só, vai estar, tipo, na direção daquele episódio só, sabe? Então, tem que tomar um pouco de cuidado em querer replicar os modelos de board que a gente vê na internet, porque, principalmente, se for de trabalho pessoal, aí ainda mais, assim, eu tô falando de pegar board, tipo... Se olhar um storyboard do Bob Esponja que tá todo no model. No Bob Esponja eles têm os diretores saiu recentemente no vaga pra board no Bob Esponja, né? E a vaga de storyboarder, você não faz board a partir do roteiro. Você recebe o board, que imagino que seja tipo um thumbnail do diretor de storyboard, dos diretores de storyboard, e o seu trabalho é cleanar e acrescentar coisas naquilo, assim. Então, o border no Bob Esponja, por exemplo, não é nem o que a gente chama de border aqui, assim. Ele seria mais para um assistente de board. Uhum. Então, é importante saber... E isso é importante por quê? Porque você... No momento em que as pessoas... Né, isso vira um hábito, por exemplo, todo mundo entregar o trabalho intervalado... É uma forma de você desvalorizar o seu trabalho, tanto quanto você aceitar trabalho por menos valor, porque Entendi. você tá mudando o nível de exigência do trabalho, colocando mais coisa. E, de novo, se você faz isso sem gastar tempo a mais, tá ok, tá lindo. O problema é você se matar para entregar uma coisa que nem é uma exigência real que o nosso mercado tem, e que corre o risco de virar se todo mundo se dispor sempre a se matar para entregar daquele jeito, entende? Você cria uma cultura de mercado em que você exige que o padrão é o profissional se matar de trabalhar. Faz todo sentido, cara. Depois de trabalhar em projetos tão legais quanto, por exemplo, o Irmão do Jorel, você fez o Tainá também, né, que foi pro Nick Jr., você participou do processo. Sim. Do Que Corpo é Esse, que ficou super legal, do Dino Aventuras, que saiu no Disney Jr., né? Do Engenharia, assim, já passou por muita coisa, né? Meu Deus do céu. Tá valendo a pena investir nesse vídeo. O que você leva disso tudo, assim, no sentido de... Você diz que cada lugar, cada projeto, ele tem um processo diferente, e uma coisa interessante que você trouxe aqui, um insight que eu não tinha, que assim, quando a gente fala de uma posição, nem sempre os lugares querem dizer a mesma coisa em diferentes lugares, né? Com certeza. Né? Trabalhando em lugares diferentes. Então, eu ando muito interessado, né, nesse lance da pipeline do storyboard, porque realmente você tem... boards servem muitas funções diferentes. O Lohan, que é um storyboarder francês, é um realizador, né, francês, o cara é ilustrador, animador, um monte de coisa, um cara muito foda. Eu lembro quando quando tava começando, tava conversando com ele sobre board e aí eu tava falando, por exemplo, do lance do desenho, que eu falei, mas o desenho, né, não é tão importante. Aí ele falou, depende do que você quer antecipar. E eu acho que essa fala é muito chave, assim, pro board, assim. No projeto, o que você quer antecipar? No caso da 44, por exemplo, a gente só antecipava a câmera e layout e edição. A gente não antecipava absolutamente nada de animação, porque não tinha tempo. No caso de um Steven Universe, por exemplo, que os caras nem dão crédito pros animadores, eles não só têm que antecipar a decupagem, a câmera, eles têm que animar o negócio, porque o pessoal na Índia, na Coreia, não sei onde que é animado, eles só vão intervalar, eles não vão pegar aquilo para animar. Então é uma exigência, é necessário para o projeto você antecipar aquilo. Entendi.
Então isso é muito bom saber, e isso inclusive é muito bom saber na hora que você vai orçar ou contratar uma pessoa, né? Porque não dá, assim, a gente no Brasil, pelos editais terem meio que todos o mesmo valor, o nosso valor de tipo, 5 mil um episódio de 11 minutos é um valor meio congelado, ele não tem reajuste. Ele não existe reajuste em cima dele. Então, por mais que tente adequar outras produções, é muito importante para a pessoa que está pegando o trabalho saber exatamente o que estão se exigindo dela, e a pessoa também que está contratando também não adianta querer que inclua tudo, né? Não dá para falar, não dá para querer incluir absolutamente tudo. Mas a pergunta era o que eu levo de tudo isso, né? Puta, eu levo tanta coisa. Tem tanta coisa ainda para se falar. Mas enfim, eu trabalho. Só para concluir assim, o ponto que eu queria, o arco que eu queria contar, assim, que eu comecei, enfim, a trabalhar totalmente como freelance de board, e depois eu comecei a trampar também como supervisor de storyboard, que foi no Gini e no Tainá. Teria sido no Super Drag se tivessem renovado lá, eles tinham me chamado para supervisionar, infelizmente Netflix não deixou isso acontecer. E tá na posição de supervisor também foi muito bom para aprender mesmo, porque, a entender o que é o foco, assim, do board. Porque por mais que tenha todas essas possibilidades do que você pode fazer com o board, ele essencialmente ele é uma etapa nova de história, né? Você tem ali uma possibilidade, por exemplo, fazer board por Irmão de Orel eu acho muito fácil, porque os roteiros são muito bons. Então é muito tranquilo fazer board por Irmão de Orel, é muito divertido, é muito fácil, você tem liberdade, você não tem muita limitação de cenário, nem de animação, os animadores mandam bem pra cacete, assim. Agora, pegar uma série, pegar um roteiro ruim, numa série mais limitada, é aí que você tem que quebrar a tua cabeça, assim. Você saber exatamente sobre o que é a história, qual que é o importante, assim. Você pode ter uma puta cena bonita, uns puta layout lindo, uma sequência de ação incríveis, assim, mas que era muito trabalho que eu fazia com o Forne no Dino, principalmente, assim. A gente pegava o episódio e a primeira pergunta, assim, qual que é a mensagem? Ela tá sendo passada bem o suficiente? Como que ela pode ser melhor? O que a gente pode fazer para passar ela melhor? E, lógico, isso tinha que ser feito em 3 dias, junto com a edição do Animatic, né? Nossa. Então, no começo, assim, quando eu comecei a fazer supervisão, eu mandava feed note de absolutamente tudo, assim. Tudo, assim. Qualquer coisinha técnica de board eu queria colocar lá, porque eu tava inseguro, né? Eu queria mostrar serviço, eu queria mostrar que eu tinha, que eu merecia estar naquela posição. E aí depois eu fui vendo que às vezes também tem que ter a pergunta assim, o que vale a pena mudar? No longa do Ale agora, a gente ficou 3 meses lá no... Eu fiquei um pouco menos de tempo, né? Mas a gente fez o board, a primeira versão do board, né? Que foi incrível, inclusive. Toda uma outra experiência que tem muito o que se falar. Foi muito legal, assim. O Ale foi um cara que ele foi muito aberto com a história. A gente realmente pegou o roteiro e rediscutia tudo, todo mundo junto, o Ale, a Vivi, que é assistente de direção, o Vences, a Ana, depois teve mais gente também que participou por períodos mais curtos, assim, mas a gente pegava e rediscutia o filme inteiro, assim, e aí agora no começo do ano a gente voltou pra lá, a gente tinha 3 semanas pra fazer a última versão do filme. E era muito pouco tempo, assim, todo mundo sabia que o tempo era curto e tinham coisas pra ser mexidas, é um trabalho infinito, assim, você ficar 2 anos mexendo numa história, você vai ter 2 anos de coisa pra mexer. Na DreamWorks, por exemplo, cada 3 meses eles fecham uma versão nova do filme, e é virtualmente interminável esse trabalho, né? E aí foi a primeira coisa que a gente falou, quando a gente chegou lá, a gente meio que teve que tomar essa decisão, assim, a gente tem 3 semanas, o que é o mais importante pra gente mexer, o que é crucial, o que a gente pode deixar passar, porque inevitavelmente infelizmente, né, vai ter que deixar passar, e o que a gente vai ter que fazer. E aí, a partir disso, a gente se organizou, que foi outra coisa essencial, para quando você tem muito pouco tempo, a organização ela é muito chave, né?
Então você tem muito pouco tempo, você tem muita coisa para mexer. O que que você não pode deixar de resolver e como que você vai garantir, né, que você tá progredindo e não ficar, né, e não se perder punhetando refinando um monte uma cena que ela não é tão importante. E aí você tem um puta arco do filme que ainda não tá muito fechado, né? E assim, foi muito bem seja assim, a gente teve muito pouco tempo, mas a gente conseguiu fazer muita coisa nos últimos... A gente conseguiu fazer tudo. Tudo que a gente se propôs, a gente fez, e ainda deu pra sentar e rediscutir, assim, e discutir muitos pontos de roteiro, assim, que essa é a faca de dois legumes do Alê, né? Porque ele é um cara muito aberto com a história, num ponto em que, assim, na última semana, às vezes a gente caía numas discussões meio de coisas quase macros, assim, do filme, que eram importantes de se ter. Mas era meio foda, porque, tipo, tinha um limite do quanto que você podia fazer, assim. Eu lembro que teve uma que um lance, a gente, lógico, não pode falar da história do filme, né? Mas tinha um ponto do roteiro que era um buraco de roteiro que a Ana encontrou, assim. Na última semana, ela encontrou e falou, e aí quando ela comentou comigo, eu falei, caralho, velho, é verdade e tal. Aí a gente, vamos ter que falar com o Alê, né? Mas, puta, isso é uma mudança muito grande, não sei o que. A gente falou com ele, aí foi, mano, o Alê foi assim, meu, é só mudar isso aqui com aquilo ali e pum. Assim, a gente localizou, né? Mas aí ele conseguiu encontrar um jeito de fazer aquilo em uma tarde a gente resolveu uma parada que a gente achou que ia levar um puta tempo, assim. Ele foi lá e, tipo, encontrou a solução bem simples. Que é a parte legal, né, de um trabalho desse, que você tá com um monte de gente, com mais pessoas, né? O Alê falava muito isso, né? O bom de trabalhar com 5 pessoas é que são 5 cabeças encontrando problema o tempo todo. Então a chance das coisas passarem é muito menor. Nossa, com certeza. Nossa, fez todo sentido, cara. E é coisa linda, hein? Xê, eu acho que você deveria fazer uma última pergunta pra ele. Que infelizmente a gente vai ter que começar a encerrar. Nossa, não deu nem pra... Agora, assim, ó, ao vivo. Você começou falando do vai lance do ser trabalho autoral, nem consegui entrar nesse assunto, mas também é outra... Enfim. Sobre o trabalho autoral, pega o livro do Sávio Leite, tem do Maldita Animação Brasileira, tem uma dissertação do Léo Ribeiro, que fala muito do equilíbrio da animação autoral com a animação comercial, e esse texto pra mim é uma parada muito real na minha vida, que eu tô sempre com um pé em cada barco. Quem quiser saber minha opinião, vai atrás desse livro, que lá tem um pouco do que eu penso a respeito. Lindo, lindo, lindo. Mas faz a pergunta. Muito bom. O que você espera do seu trabalho daqui a 5 anos? Ixi. Pegou pesado, hein? Pegou pesado, Quanto tempo que a gente ainda tem? É mais leve, viu? Não, mas você pode conseguir. Não, eu vou... Eu acho que você consegue falar mais assim, do que você pretende fazer daqui pra frente. Tem algumas coisas, assim, que eu pretendo. Uma primeira, assim, agora em agosto eu vou fazer um workshop de storyboard focado em thumbnail, focado exatamente nessa coisa que eu falei de resolver o coração da história. Porque uma vez que seu thumbnail tá funcionando, lógico, ele é um processo orgânico, né? Você vai mexer, mas uma vez que o thumbnail tá funcionando, você tem o caminho tranquilo pro resto todo do trabalho. Você não precisa se preocupar em ter um dia ruim, assim, que você não conseguiu criar. Tá tudo lá, é só você seguir a sua matriz, né? Então eu vou fazer um workshop de 4 aulas que a gente vai dar durante o Zootrópico, que é uma mostra que a gente organiza, que vai acontecer em agosto. Então durante 4 sábados de agosto eu vou dar esse workshop, e eu quero, é uma vontade que eu tenho, é uma coisa que eu tenho formulado faz desde do ano retrasado, assim, de começar a dar aula de storyboard. Eu sempre tive, dar aula é uma coisa que eu sempre, eu sabia, eu sei que é uma coisa que eu tenho vontade, eu queria ter certeza de que eu sabia o que eu estava falando, não queria virar um professor que tá dando passo antes da hora, né? Porque eu acho que é uma coisa muito sagrada essa parada de dar aula, de passar o conhecimento.
isso que começar com um workshop também, Por né? isso começar com workshop. E a outra coisa, e aí do âmbito profissional, uma das coisas que eu tô começando, que eu tô experimentando agora, peguei um freela que eu tô fazendo isso com uma ilustradora e tá funcionando super bem, assim, em que eu fiz o thumbnail e o RAF, e foi mais ou menos como começaram comigo, e foi como eu fiz com a Xê, assim, no comecinho da carreira dela, assim. É lógico, quando você tá do lado da pessoa é muito mais fácil, né? Mas o que eu tô fazendo, eu faço até o RAF, e aí eu pego outra pessoa pra fazer o cleanup pra mim, e com isso eu consigo estar envolvido em mais trabalhos e ainda ajudar pessoas novas a entrarem no mercado, né? Porque é uma forma da pessoa aprender, ou até uma pessoa que só gosta, que é um ilustrador que só gosta de fazer cleanup também e pode estar super feliz só fazendo o cleanup, não tá tão interessado em fazer o board. Eu acho que... E eu não tô tão... O desenho pra mim é uma relação de amor e sofrimento, assim, eu desenho, eu gosto, eu acho massa, assim, mas no board, a parte do cleanup é um momento que pra mim eu sinto que, tipo, tá tudo, eu já resolvi tudo que eu tinha pra resolver. Por mim, eu podia estar já pegando outro episódio, já resolvendo o próximo episódio, e outro profissional que desenha melhor, que é uma pessoa que pira no desenho, pode estar cuidando dessa etapa, né? E ainda mais se a pessoa aspirar a função do storyboard, é bom que ela aprende também. Então, enfim, o que eu espero para os próximos 5 anos, isso eu ainda não... Os próximos 5 anos estão muito relativos ao que vai acontecer com o governo nos próximos 5 anos, né? Eu entrei para a BCA por convite, né, da gestão anterior. Eles me convidaram a ser o novo presidente da BCA, e eu tô, né, nessa militância de tentar encontrar como a gente vai se manter, mas meus próximos anos eu espero que eu continue fazendo board, mais especializado em história, espero também eu tô querendo começar a montar um portfólio de roteiro também, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu nunca... eu sempre tive muito acomodado fazendo board, então eu tô começando a ficar bem afim de ir atrás de roteiro e ter novas experiências de profissionais, né? E em paralelo conseguir continuar fazendo filmes autorais, assim, eu tenho muitos projetos de curta que eu acabo não fazendo. E aí eu recebi esse convite para fazer o Sangro, né? Que é o filme que a gente fez agora, que vai estrear a Annecy. Eu recebi o convite para fazer esse filme. O dinheiro era pequeno, mas era suficiente, né? Todo dinheiro é bom. Mas ele, mais do que tudo, ele me mostrou que dá para você conciliar um projeto pessoal com um trabalho, assim. É muito mais uma questão de disciplina. Então, eu tô com uma meta de, ainda esse ano, tentar fazer um filme em 1 mês. Um filme simples, mas assim, um filme simples, de 1 minuto, com uma técnica econômica. Uma coisa que eu aprendi muito também fazendo Sangro, que aí dá pra passar mais 1 hora falando só sobre animação autoral, que tem toda a questão de como que você usa as imperfeições como parte da linguagem, né? Esse filme tinha muito desse discurso de que era o personagem, né, ele descobre que tá com HIV e ele sente esse impulso de explodir para fora em expressão artística, né, de colocar... então a animação, pelo conceito do filme, a ideia é que a animação era uma coisa meio imediata. Então eu fazia animação em livro, e o lance de animar em livro era muito mais rápido que animar no digital, por exemplo. Porque o que eu colocava lá, eu já ia direto na tinta, né? Então, às vezes eu tentei alguns workflows com um livro, mas de modo geral, assim, na hora que você fez o traço, ele tá lá e acabou. Não tem Ctrl+Z, assim. E se a animação não ficar tão boa, você tem a desculpa de que foi feito num livro. E as pessoas compram isso. e ainda tem o charme, sabe? Não é que as pessoas compram, é que ainda tem aquele charme da técnica, de que você tá ainda com um meio inusitado, assim, e é lógico, aí eu tentei equilibrar, colocar algumas animações um pouco mais trabalhadas também, mas eu acho que o Straight Ahead, ele tem um resultado muito bonito, e quem me abriu o olho para isso foi o Diego Acker. Vale muito a pena dar uma olhada no trabalho dele, é um cara que faz só animação experimental praticamente,
E foi vendo o trabalho dele que eu comecei a abrir o olho para esse interesse mesmo da animação, da arte do movimento, né? Mais do que não só do acting, mas quase como mais do ponto de vista da dança, da relação que a dança tem com o movimento do que com a atuação, enfim. A gente tá como de tempo. Não imagino. A gente vai ter que passar 3 episódios, pelo jeito. Tá lindo. A gente vai pegar por tempo. Vamos ficar então aqui agora meio-dia e meia aí no Brasil, suave ficar até às 6 horas da tarde. Brincadeira. Não, mas olha, pra fechar, acho que seria legal você falar, deixar uma mensagem assim pra quem tá começando a querer criar as próprias histórias, assim, ser um story artist, ser um storyboarder. Quais os primeiros passos, assim, como que essa pessoa poderia abordar esse caminho? Assim? E aí a gente fecha. Beleza. Então, pra qualquer, assim, acho que pra qualquer coisa na animação, acho que qualquer mercado, assim, a parte mais difícil é você quebrar a tensão superficial do mercado, né? Você conseguir o primeiro trabalho. E é meio desesperador quando você tá querendo entrar numa área, ninguém te chama, e você fica tentando, batendo a cabeça, é complicado, assim. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei um tempo nisso, com o meu curta, tentando conseguir um emprego na área, e vai dando um desânimo, assim, e demora, infelizmente. Por isso que o networking, às vezes, principalmente no começo, às vezes ele é mais importante do que o portfólio. É lógico, ninguém vai te contratar se não tiver um portfólio minimamente bom, mas eu acho que as pessoas estão mais suscetíveis a contratar se ainda mais uma pessoa iniciante, se ela acreditar que você consegue chegar lá. Então é muito importante você, assim, visita estúdio, fala que você está começando, que você quer conhecer estúdio, que você quer conhecer, vai lá, visita, conversa com a pessoa, monta um portfólio, lógico, para você ter o que mostrar. Mostre sempre, assim, não tenha vergonha. Eu sou um cara muito ruim em rede social, eu não uso muito, mas eu vejo que a galera que usa tem resultado muito grande também usar a rede social. Mas assim, o networking é uma parada muito importante mesmo. E aí do ponto de vista, isso para conseguir o trabalho, né? Aí do ponto de vista, uma vez que você consegue o trabalho, algumas coisas, software, se alguém te perguntar, você sabe usar software X, fala que sim. Primeira vez que eu abri o Tumbum Storyboard, eu tava com um contrato assinado. Foi a primeira vez que porque o software é ferramenta, você aprende na hora, assim. Na 44 foi uma coisa, você mexe no Premiere, a única vez que eu tinha usado o Premiere foi pra fazer meu curta, assim, eu também abri e comecei a fuçar lá. Assim, ferramenta, você usa o Google e aprende. Então, só se alguém falar de software, responde que sabe mexer sim. E sempre tenta, assim, eu acho que é muito importante, isso que eu falei, por exemplo, da animação, do que eu aprendi com a Erika e do que eu aprendi depois sendo supervisor de board, colocar a mais nem sempre é bom. Então, às vezes é muito bom você evitar pirar muito, sabe? O board tem um monte de coisa, né? Movimento de câmera, não sei o quê. Eu acho que é sempre bom, assim, tentar resolver, deixar bem resolvido de um jeito mais, sabe, mais humilde, antes de tentar fazer, para não correr o risco de dar um passo maior do que a perna. Mas, ao mesmo tempo, sempre se desafia a tentar encontrar coisas novas. Até hoje, sempre que eu faço um board, eu tô sempre tentando encontrar uma forma nova de fazer, de decupar, de fazer a cena de um jeito que eu não fiz, ou que eu não... De um jeito novo, sabe? Sempre tentar trazer coisas novas. Eu sei que são duas coisas opostas, né? Não ousar demais e ousar demais ao mesmo tempo. Mas é que é bem essa linha tênue mesmo, assim, é não querer sair fazendo em todos os lugares, dar o máximo em todos os pontos, todos os momentos do episódio. Você vai ficar com um episódio em que você valoriza tudo, você acaba não valorizando nada, né? É uma coisa que ilustração, né? Se não tiver uma composição na cena, se quiser fazer uma parada meio Romero Brito, em que todas as cores chamam a atenção igualmente, talvez você vire um Romero Brito e dê muito certo e ganhe muitos milhões, mas eu acho que num meio industrial, num meio profissional, assim, numa escala de produção, é importante saber que tudo que você faz tem um custo, então você tem que ter uns momentos em que você fazer o beabá é bom, assim, entendeu? Só um diálogo simples.
e saber as próximas etapas da produção, assim, é muito útil você... Eu tive essa sorte na faculdade de ter tido contato com as outras etapas da produção, mas é muito bom você entender como que o seu trabalho está inserido na escala da produção como um todo, né? Então, por exemplo, uma animação 3D. A animação 3D, depois que você faz o board, vai ter uma equipe de layout que vai montar a cena com o layout. Então, o personagem não precisa ter o mesmo... no Dino, a gente, por conta do tempo e tudo mais, tinha cena que a gente mandava o board com um boneco palito. Porque o pessoal do layout conseguia interpretar aquilo. O rigor que você precisa ter com model, com 3D, é diferente do que você precisa ter com 2D. E com o cutout também. Com o cutout você vai ter um boneco. Mas se o cutout tem muita... A Birdo, por exemplo, faz muita expressão especial, né? E eles têm isso muito... Eles estão montando um workflow muito deles. Tanto que agora, até onde eu sei, eles estão usando muito border da casa. Porque eles estão montando uma pipeline deles, que é específica para eles. E isso é diferente. Aí, por outro lado, do 2D cutout, você vai ter, às vezes, você vai ter que fazer uma sequência inteira, um episódio inteiro com 2 cenários, com 2 desenhos de cenário. No 3D, você vai ter todas as possibilidades da câmera pra brincar, né? Então, acho que é muito importante você saber como que o seu trabalho se encaixa no resto da produção. Acho que isso ajuda muito. Enfim, conselhos... entre muitos outros. O mais importante é fazer. Acho que mais do que qualquer coisa também é fazer mesmo, aprender na porrada. Sem dúvidas. Eu aprendi na porrada, depois que eu fui atrás de curso, aprendi trabalhando mesmo. E mesmo os cursos que eu fiz, no fim, acho que o que eu aprendi mesmo foi trabalhando, assim. E até por isso, de todo mundo, na verdade, da área, aprendeu muito trabalhando, a gente... Nessa Mosotrópio também a gente vai fazer um encontro de borders que vai ser transmitido pela Iconic. Brincadeira. O convite tá feito aqui em público para o Henrique não se sentir constrangido em recusar. Vai ser transmitido pela Iconic. Não, mas é que a gente vai ser um encontro que a gente vai fazer. Vamos convidar 5 storyboarders, acho, agora não lembro exatamente quantos, para cada um conversar sobre o seu processo, exatamente para a gente compartilhar o workflow de cada um, porque cada pessoa desenvolveu o seu processo sozinho, assim. Eu desenvolvi o meu, que aí depois eu passei para a Xê, aí a Xê trabalha ela já tem anos de experiência aí, ela desenvolveu coisas dela, que agora eu tô pegando pro meu workflow também, eu tô pegando para incorporar no meu também, que eu tô vendo um monte de coisa que ela faz, que é muito mais inteligente, de produtividade mesmo, para conseguir entregar mais rápido. Tem pessoas, tem o Sasaki, por exemplo, que é um border que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, fazia o board do SOS em 3 semanas, e a produtora virou e falou, o Sasaki faz em 1 semana. Eu falei, como assim o cara faz o trabalho em 1 semana? e isso tudo tá ligado com como que a pessoa trabalha, então a gente quer fazer esse encontro para as pessoas poderem compartilhar o processo de cada um. Passa agora as informações, né? De onde pode encontrar. Passar as informações. A gente tá com a página do Zootrópio no... @mostrazootrópio. Isso, @mostrazootrópio. A gente vai compartilhar lá tanto as coisas do curso quanto das sessões, que são gratuitas. O curso, infelizmente, não tem como ser gratuito. Enfim, todo o resto da mostra é gratuito, o curso ele precisa ser pago. A gente fez... mas essa conversa que a gente vai abrir é gratuita também. Todas as mesas são gratuitas. Só o workshop que ele é pago, a gente fez o preço mais baixo que dava para fazer, mas ele é pago. E aí a gente faz sessões, a gente sempre tenta trazer os realizadores. Vai acontecer em agosto, a gente vai abrir com o novo longa do Otto, Cidade dos Piratas. E aí vai ter a conversa e muitas outras sessões. Vai ter uma mesa sobre as mulheres na área, que a Xê vai conduzir, né? Enfim,
Enquanto você deixar, eu posso falar. Eu tenho muito mais coisa pra conversar, mas eu não sei como é que tá a questão do tempo, então... Então agora eu vou ter que desligar, porque eu tenho que planejar a nota que eu vou transmitir. Não, mas ó, foi brincadeira e eu quis te constranger de propósito pra você não poder negar, mas o convite é sincero, se você quiser. A gente vai fazer esse encontro presencial. Se você quiser se juntar a nós e transformar esse encontro numa live com o selo do Iconic, é um convite que a gente tá fazendo de forma agressiva. Adoro agressividade. Lindo. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos na garrafa, meus amores, muito obrigado por mais e mais indicações de quem a gente trazer aqui. Quanta gente boa, hein? Que bom, fico muito feliz porque existe muita gente interessante pra chamar ainda, o que dá um fôlego bem interessante pro projeto, né? E eu não sei se vocês repararam, a gente tá tentando fazer uns episódios também mais temáticos, né? E eu sei que vocês já estão cansados de me escutar sozinho, então sim, a gente está conversando com algumas pessoas sobre co-apresentar o Iconicast. Eu sei que me aguentar não é fácil, né? Desculpa. Sobre também o sonzinho de mar que fica no fundo do episódio ao invés de música, né? Eu escuto muitos podcasts que não tem música no fundo e eu honestamente eu até prefiro. E aí eu pensei, poxa, o Iconic com um sonzinho de mar ia ficar ótimo, um sonzinho de oceano, né? Mas eu reparei que algumas pessoas até se sentiram meio deprimidas escutando o episódio, assim, como se estivesse meio perdida no oceano. Assim. Caramba, mas é interessante, né? Bom, a gente tá sempre testando. Talvez a gente volte a musiquinha de fundo, talvez não, quem sabe. A gente tá sempre aberto a mudanças, não é? A gente vai avaliar o que a gente vai fazer, mas muito obrigado por compartilharem as impressões que vocês têm do que a gente tá fazendo. Hoje eu vou ler a perguntinha de Sofia Oliveira. Capitão, sou naturalmente uma pessoa inconstante. Hoje eu desenho uma fada fofa digital, amanhã um monstro bizarro em Hashura, né, que é uma técnica, e dizem que meu estilo é ser detalhista e fazer desenhos com histórias por trás. Eu preciso ter um estilo definido? Querida Sofia, olha, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu também sou bem inconstante, tá? Acho que de certa maneira, assim, pelo menos todo mundo que eu conheço tem os seus momentos de inconstância. Nada é constante, né? Acho que tá tudo em movimento e tudo tá mudando, tem altos, tem baixos. Isso faz parte da nossa natureza, pelo menos nesse momento. Muito interessante você falar isso. Queria que o Marco estivesse aqui para responder a sua pergunta, porque durante um período ele desenhou monstros bizarros, coisas gore, e depois de um tempo ele começou a se sentir mal de fazer isso, e ele começou a fazer mais do que ele gostava, né? Acho que o mais importante para se perguntar e analisar internamente, na minha opinião, é como você se sente fazendo X ou Y? Como você se sente fazendo essas coisas diferentes? Eu acho que no final das contas isso é o que mais importa. Se você está satisfeita com o processo, se isso te faz bem, se você está gostando de fazer isso, eu não vejo problema, sabe? Tome cuidado com alguém que diga que você precisa fazer alguma coisa, porque tá tudo em aberto, sabe, na vida. Você não precisa nada. Quem decide isso é você, honestamente. Não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito certo de viver a vida, de fazer as coisas. Então, quem decide o que você é você. Isso se você quiser se definir. Eu, por exemplo, já desisti de me definir. Assim. Justamente pelo mesmo motivo que o seu. Assim, eu gosto de fazer coisas diferentes o tempo inteiro. Então tá tudo bem ser essa metamorfose ambulante. Você não precisa ter um estilo definido. Ou melhor, você não precisa se preocupar com isso agora. Pensando em trabalho, tá? Vamos ser mais práticos. Se você pretende trabalhar na indústria de entretenimento como ilustradora, é importante que eles tenham confiança no que você vai entregar. Então o que você precisa ter, na verdade, é qualidade e consistência de qualidade. Agora, em relação a estilo, eu acho que isso está bem aberto. Essa é a minha singela opinião, tá bom? Não tenha medo de explorar, não. Acho que a vida é tão bonita, assim. Dá pra gente ser infinitamente criativo, criar coisas tão diferentes. Por que a gente vai se ater a fazer uma coisinha só? Se a gente não quiser, né? Não tem nenhum problema em fazer, mas se você não quer, não tem problema. Só cuidado com a mensagem que você passa profissionalmente, né? A gente tem uns outros papos sobre isso que a gente já fez aqui no Iconicast, nos episódios anteriores. Acho que vale a pena dar uma garimpada nos outros episódios. Meus amores, muito obrigado pelos seus recadinhos na garrafa. Se você quiser enviar uma pergunta, um comentário, uma sugestão de quem a gente pode receber no futuro, é só você clicar aqui embaixo no link Recados na Garrafa. Sempre fico feliz de receber as mensagens de vocês, certo? Então tenham uma ótima semana, fiquem agora com um recadinho para acalentar vossos corações e até mais!
Bom dia, tripulação! Nem sempre as nossas condições são favoráveis. Nascemos em um lugar sem oportunidades na área que a gente quer atuar. Nossa família tem a cabeça fechada e não apoia as nossas ideias. Nossos amigos podem achar que nossos sonhos são uma piada, entre outras coisas. Eu espero de coração que esse não seja o seu caso, mas se for, eu quero compartilhar uma ideia de Sartre com você. Não importa o que a vida fez de você, e sim o que você faz com o que a vida fez de você. E eu admito que eu li essa frase algumas vezes para me certificar que eu entendi ela direito. Se você deixar a vida te levar, você vai se tornar tudo aquilo que você não quer, só para ter a aprovação dos outros. A minha sugestão é que você investigue no mundo aquilo que te faz bem, e não as coisas que fazem sentido para os outros. Você pode ter nascido em condições extremamente desfavoráveis para os seus sonhos, mas você não precisa continuar mergulhado nessa condição para sempre. É um saco, eu imagino, mas vamos só por um momento deixar o conceito de justiça de lado e nos livrar de qualquer tipo de possível muleta. Acho que vale a pena às vezes experimentar fazer as coisas de cabeça aberta, mesmo que os nossos motivos sejam extremamente genuínos e as nossas dificuldades sejam muito reais. Não acha? Tenha um ótimo dia e continue navegando.